Amados, então nós temos o nosso boletim em mãos. Os irmãos que me acompanham sabem que eu não faço a leitura inteira do boletim, mas eu encorajo vocês para que fiquem com o boletim em mãos. Tudo que eu vou falar aqui vai estar no boletim e nós vamos ler os versículos do boletim, na ordem certinha que está ali. Então isso até facilita para a gente ser mais breve aqui nas leituras. E esse é o encorajamento que eu dou aos irmãos. Mas antes da gente entrar no texto em si, eu gostaria de ler um testemunho que me impactou. E só uma observação, quando a gente for ler os textos do boletim, por favor, leia junto comigo, vamos ler juntos. Eu até vi uma história aqui, maravilhosa, eu gostaria de compartilhar com os irmãos para a gente refletir antes da gente entrar no texto bíblico. Durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, um homem chamado Wildman, do estado da Pensilvânia, adquiriu má reputação por ter agredido verbalmente o pastor Peter Miller. Wildman alistou-se no exército. Enquanto ainda estava prestando o serviço, descobriu-se que ele era um espião. Foi julgado, condenado e sentenciado à forca. O pastor Miller ficou sabendo da sentença do seu algoz. Seu coração foi tocado pelo Espírito Santo que o lembrou das palavras de Jesus para amarmos e fazermos o bem aos nossos inimigos. Caminhou 120 quilômetros a pé até Filadélfia para interceder em favor do seu adversário, pedindo para que poupassem a vida de Wildman. Quando apresentou sua súplica perante o general George Washington, esse mesmo que viria a ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington respondeu: "Lamento, mas eu não posso atender o seu pedido para poupar a vida do seu amigo." "Mas, senhor, ele não é o meu amigo", explicou Miller. "É o meu pior inimigo." "Opa, ué, você quer dizer que o senhor caminhou 120 quilômetros para suplicar pela vida do seu inimigo?" Isso coloca a questão sob um ângulo totalmente diferente. Vou deferir e atender o seu pedido. George Washington assinou o documento de perdão e entregou ao pastor Miller, que caminhou mais 30 quilômetros até onde Wildman se encontrava aguardando a execução. Quando Wildman viu o pastor Miller se aproximando, comentou sarcasticamente com seus companheiros de sentença: "Lá vem chegando o velho pastor Miller. Veio para assistir o meu enforcamento." Enquanto ele dizia essas palavras, Miller se enfiou pela multidão de detentos e entregou ao homem condenado o documento que o perdoava, libertando-o da morte. Amados, eu leio e ouço esses relatos, histórias verdadeiras, e o Espírito Santo me incomoda muito, eu fico muito constrangido. Até na última vez que nós estivemos aqui, compartilhando sobre o amor aos inimigos, esse ensinamento de Jesus, nós falamos da história de Jim Elliot e os outros missionários. O Nate Saint também, que era um missionário bem conhecido, que foram evangelizar a tribo dos Aucas, foram assassinados e a família não procurou vingança pessoal. Porque era um pedido daqueles missionários, que se o pior acontecesse era para que a família continuasse evangelizando eles. E aquela tribo foi ganha pelo Senhor Jesus Cristo. Então são exemplos, histórias que a gente olha e nos constrange. Então, pela graça de Deus, nós temos clamado misericórdia ao Pai, para que Ele manifeste a vida de Cristo em nós, para que isso seja de fato possível, para que Ele nos ensine a amar os nossos inimigos com o amor de Cristo. Então a gente tem caminhado aqui em alguns ensinamentos de Jesus. Jesus, ele teve um tempo de ministério na terra e nós temos caminhado em ensinamentos diretos de Jesus enquanto ele esteve na terra. Mais especificamente, a gente tem olhado para o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte de Jesus. E mais especificamente ainda, sobre o amor aos inimigos. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos compartilhar a parte 2 desse ensinamento. Eu encorajo os irmãos que não puderam estar presentes aqui quando a gente compartilhou a parte 1, que você coloque lá no canal do YouTube da nossa comunidade e assista a parte 1 para que você se intere melhor no estudo. Vamos abrir então o nosso boletim. Nós vamos ler juntos o primeiro texto bíblico que está lá em cima, que é o texto que nós vamos expor hoje.
Lucas capítulo 6, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 6, nós vamos ler do versículo 29 ao 31. A palavra de Deus diz assim: Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Ilumina o texto sagrado e nos dê discernimento espiritual para nossa consolação e edificação. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos os versículos anteriores desse texto, Jesus ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Só para a gente dar uma revisada no que nós falamos aqui anteriormente. Esse agir com os nossos algozes, com os nossos inimigos, com aquelas pessoas que nos fazem mal, que nos caluniam, não é simplesmente tolerá-las. Não é só tolerar. É agir fazendo bem com atitudes práticas. Porque pode ser que às vezes tem aquela pessoa que te importuna, que quer o teu mal, que fala mal de você, que faz mal para você, que te calunia, e você tolera essa pessoa com mansidão. E aí você pode pensar: olha como eu estou sendo bíblico. Mas a palavra de Deus vai além. Não é só tolerar, mas agir com o amor altruísta de Cristo. Até no último estudo eu dei um exemplo de um trânsito. Imagina aquele trânsito caótico da cidade de São Paulo às 6 horas da tarde. E aquela chuva, imagina aquela chuva caindo. E aí você está tranquilo dentro do seu carro, ar-condicionado ligado, ouvindo uma música, tranquilo. Aí você passa, aí você vê aquele cara lá, aquele mesmo lá, que fala mal de você, que te calunia. Ele está lá trocando o pneu no meio da chuva. O que a nossa carne pensa? Eu acho é pouco. O que a nossa carne pensa? O problema é grande, mas não é meu. Agora, o que o Espírito Santo diz? Vai lá e ajuda. Amados, é um desafio. Até nós compartilhamos aqui que o amor aos inimigos ele está em todo o texto bíblico, desde o Antigo Testamento. Não precisa abrir, eu vou só citar, mas lá em Êxodo 23, no versículo 4 e 5, que a palavra diz: olha, quando o boi ou o jumento do teu inimigo estiver desgarrado, vai lá e ajuda. Do teu inimigo. Então é isso que o Espírito Santo diz. Vai lá e ajuda. É um desafio, irmãos? É um desafio. A nossa carne não quer. É uma coisa muito elevada para a nossa carnalidade. Mas é o padrão de Jesus Cristo. E se nós cremos que nós temos Jesus Cristo habitando em nós, o Espírito Santo vai nos incomodar. Como agir assim? Parece impossível. E se for pela carne, ou de uma forma desassociada do Espírito Santo, realmente é impossível para nós agir assim. Então por isso que nós clamamos hoje, para que o Pai nos dê discernimento espiritual e manifeste de fato a vida de Cristo em nós. Qual que é o primeiro ponto que nós precisamos considerar? A gente precisa considerar que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos estrangeiros das moradas celestiais. E Deus amou os inimigos quando nos amou. Quando Deus envia o seu Filho por aquela obra maravilhosa naquela cruz, nos incluindo em sua morte e ressurreição, Ele estava amando os inimigos, porque nós éramos inimigos de Deus e estrangeiros das moradas celestiais. Ali foi o maior ato de amor, onde Ele exerce misericórdia e perdão. O maior ato de amor de toda a história foi Cristo morrer a nossa morte, receber o castigo em seu corpo e nos vivificar pelo poder da ressurreição. Vamos ler juntos ali o segundo texto do boletim, Colossenses capítulo 1, versículos 21 e 22. E a vós outros também que,
outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia. O fundamento é esse. Entendermos que Deus, quando nos resgatou, estava amando os inimigos. Romanos capítulo 5 diz assim: nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Os que creram e se arrependeram foram unidos a Cristo, e não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre ele. Isso também está em Romanos capítulo 5. Jesus se agradou? Ele não se agradou. Ele tinha uma obra para fazer naquela cruz. Ele precisava morrer e ser ressuscitado pelo Pai. E ele estava convicto disso. Então o que nós precisamos, amados? Nós precisamos dos benefícios da cruz no nosso dia a dia. Levar o morrer de Jesus como? Pelo poder da ressurreição dele. É os benefícios da cruz em nosso dia a dia, para assim, pela graça de Deus, nós agirmos de acordo com a palavra do Senhor. Sem esse fundamento você pode tentar, você pode se esforçar, você pode fazer o que você quiser, você vai falhar miseravelmente, se não for pelo poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nos vivificou pelo poder da palavra, e agora age em nós por meio do Espírito Santo. Então, depois de trazer esse ensinamento, Jesus ele começa a dar alguns exemplos práticos e até chocantes sobre o amor aos inimigos, a partir do versículo 29. Vamos ler junto agora o versículo 29 e 30, terceiro texto ali do nosso boletim, de Lucas capítulo 6. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Será que Jesus está pedindo aqui para a gente ser tolo? Para a gente ser bobo? Se alguém vier nos espancar, nos agredir, nos matar, não, pode me matar que eu sou de Jesus. Amados, não é isso. Não é isso. A ideia aqui é a mesma do ensinamento de Jesus. Aquele que tem a Cristo, ele não deve ter espírito de vingança. Ele não deve cultivar o ódio. Como que Jesus agia? Vamos olhar como Jesus agia? 1 Pedro, capítulo 2, versos 22 a 24, ali o quarto texto ali do nosso boletim. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Será que nós estamos buscando justiça com as próprias mãos? Com as próprias mãos? Será que nós estamos revidando com ultraje? Afinal de contas, é o que parece justo. Se alguém nos ultrajou, a gente nos ultraja de volta. Se alguém nos bateu, a gente bate de volta. Se alguém nos maltratou, a gente maltrata de volta. Ou será que nós temos agido assim como Jesus Cristo? A violência e o ultraje, ela cria um espiral. A violência, ela escala a violência, o xingamento escala o xingamento, e isso é um espiral que não tem fim. Se alguém está no trânsito, por exemplo, te xingando, e você está certo, você não fez nada demais, mas o cara acha que é o dono da rua e está te xingando.
fecha o vidro e vai embora. Deixa para lá. Se você rebater, o negócio não acaba mais. Abandona o seu amor próprio, abandona o seu orgulho, abandona até a sua certeza de que você está certo. Até a sua razão. Deixa para lá. Tantas coisas que nos acontecem, que nos acometem. Isso é um desafio diário para nós. Uma dúvida que muitos têm, que eu acho que é uma ressalva importante para a gente fazer, é que quando nós olhamos para o texto paralelo, que é Mateus relatando o mesmo sermão de Jesus, nós vemos que Mateus coloca ali a parte que Jesus fala do olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento. E muitos, e talvez você, pense erroneamente sobre esse assunto. Você pensa que Jesus está sendo contra o que Deus instituiu. Olha, Deus estava errado, eis que vos digo agora que isso aí não funciona. Só que não é bem assim, e eu gostaria de observar isso com os irmãos. Vamos abrir em Mateus capítulo 5, está no nosso boletim também, na sequência dos textos. Mateus capítulo 5, versículos 38 e 39, vamos ler com atenção. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer um que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Amados, o olho por olho, dente por dente, ele não funcionava simplesmente assim. Um cara veio, arrancou meu olho, eu vou lá na hora e arranco o olho dele e está tudo certo. Não era assim que funcionava. Se nós observarmos com atenção o Antigo Testamento, existia toda uma questão jurídica e legal envolvida. Se você teve algum dano, foi prejudicado em alguma coisa, você poderia, por meio das instituições legais e dos juízes que foram nomeados na época, você poderia buscá-los para buscar essa retaliação. Não era vingança pessoal imediata do jeito que eu queria com as próprias mãos. Não era. E o que Jesus está criticando aqui é que os fariseus que deturpavam a lei de Deus, eles deturparam também o princípio de retribuição do olho por olho, dente por dente. É preciso a gente entender que esse princípio do olho por olho, dente por dente, erroneamente, como muitos pensam, ele era um princípio de retribuição e, por incrível que pareça, ele não era vingança pessoal imediata. Ele foi instituído por Deus. Ele era aplicado como, amados? Pelos juízes da época, assim como nós já falamos aqui. Era necessário buscar as autoridades da época para que fosse julgado o seu caso, precisava ter testemunha, precisava das autoridades, para que assim você tivesse a sua vingança, vamos dizer assim. Não era uma coisa no braço ali do jeito que eu queria. Os fariseus sempre deturparam isso. O olho por olho, dente por dente era aplicado pelos juízes de forma correta e legal, nos tribunais civis com as autoridades da época. Se a gente for parar para pensar, é parecido com hoje. Hoje, se alguém te prejudicar, dependendo do caso, você tem toda a liberdade de buscar as autoridades jurídicas e civis para que você seja restituído do seu dano. Você foi prejudicado, você pode entrar contra uma seguradora, contra alguma companhia que te prejudicou e você teve um dano, e você pode, pelos meios legais, instituídos por Deus em nossa sociedade, procurar a justiça. Agora, porque alguém te prejudicou, você vai sair, vai procurar a vingança com as próprias mãos, passando por cima dos meios legais? Não. Isso está errado. Não é como o Senhor instituiu. Então, amados, quando a gente olha para esse texto de Mateus, que é o texto paralelo que nós estamos expondo hoje, muita gente pensa assim. Olha, olho por olho, dente por dente, isso aí, Deus estava errado, agora é assim. Não é isso que Jesus está mostrando. Jesus está cutucando a ferida dos religiosos que deturparam esse princípio de Deus. Esse princípio legal. Agora, se você é prejudicado e está procurando vingança pessoal imediata com as próprias mãos, você está errado. Você pode até ir preso por conta disso. Você precisa
e nos meios legais. Por mais que às vezes a gente não tenha paciência, a gente sabe que às vezes é enrolado, mas é como o Senhor instituiu. E Ele levanta pessoas para esse fim. Por mais que a gente às vezes fique com raiva de determinadas pessoas, né? Mas o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós precisamos descansar na justiça do Senhor, entregando aquele que julga retamente. No último estudo aqui, sobre amor aos inimigos, um irmão me procurou depois da reunião, falou: Pedro, eu estou com um processo judicial na minha propriedade e eu não estou aguentando esperar. Eu já fui lá para a cidade atrás dos caras, para cobrar eles, para meter dedo na cara deles. Mas nós ouvimos a palavra de Deus hoje, o Espírito Santo me falou que eu estou errado. E eu vou descansar no Senhor, sabendo que Ele está cuidando do caso. E eu vou esperar os meios legais instituídos por Ele. Falei, louvado seja Deus pelo Espírito Santo que Ele convence corações. Então cuidado, amados. Cuidado com as nossas atitudes. Jesus aqui, então, Ele está interpretando a lei de forma muito mais clara e cristalina. Não da forma deturpada que os religiosos faziam. A tradição rabínica sempre perverteu a lei de Deus. Na última vez que nós meditamos aqui, nós vemos que lá em Mateus 5,43, que é o texto paralelo, Jesus fala assim: ouvistes o que foi dito, odiarás o teu inimigo. Muita gente também interpreta errado, acha que Jesus está citando o Antigo Testamento. Jesus está citando o Antigo Testamento, que diz para odiar o inimigo, só que agora tem que amar o Novo Testamento. Gente, isso aí é um erro muito grave. O Antigo Testamento sempre ordenou aos crentes para que amassem os inimigos. Jesus estava citando as máximas dos fariseus, a tradição rabínica, o que estava escrito nos seus ensinamentos orais daquele povo. Vocês não dizem que é para odiar o inimigo? Vocês não ouvem por aí dos religiosos que tem que odiar os inimigos? E quando nós olhamos as máximas dos fariseus, está lá até hoje: odiarás o teu inimigo, odiarás o estrangeiro. Agora eis que te digo, amarás o teu inimigo. E é assim que Deus sempre falou. Nós meditamos Êxodo capítulo 23. Se o boi do teu inimigo está desgarrado, vai lá e ajuda a reconduzir. Provérbios capítulo 25, para amar o inimigo. Levítico capítulo 19, amar o inimigo. Então o Antigo Testamento está recheado de amor aos inimigos. E até nós comentamos aqui a última vez a dúvida que surge: Pedro, mas e os salmos de vingança, os salmos imprecatórios, e as guerras, e as matanças do Antigo Testamento? Eu vou encorajar os irmãos para ouvirem com calma o estudo anterior, que a gente trata um pouquinho mais de profundidade sobre isso. Mas os salmos imprecatórios, os salmos de vingança, eram salmos para que Deus vingasse inimigos bélicos, não inimigos pessoais. No Antigo Testamento existia um povo nacional do Senhor, que era Israel, um povo terreno do Senhor, que era Israel. E esse povo tinha inimigos de guerra, inimigos bélicos, e a vingança nunca era vingança pessoal. Você pode olhar nos salmos de vingança, nunca vingança pessoal, mas para que Deus vingasse os inimigos de Israel. São coisas totalmente opostas. Alguém aqui é israelita? Alguém aqui vive em guerra? Não, né? Então isso não serve para nós, amados. Amai os vossos inimigos, por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça, amai os vossos inimigos. Que o Senhor me trate com isso, que o Senhor trate a cada um de vocês. Então os fariseus ali, eles transformaram a justiça civil em vingança pessoal. E é importante dizer que Jesus aqui no Sermão do Monte, ele está tratando aqui sobre ética pessoal cristã. Para questões públicas, jurídicas e legais, aí você procura as autoridades da época. Jesus nunca foi contra as autoridades civis. Em relação pessoal, para que Deus trate conosco, esse é o tratamento aqui do Sermão do Monte. Para que cada um se examine e considere. Pedro, então não posso entrar na justiça? Eu tive um dano? Claro que você pode, por meio das instituições que o Senhor nos deu na nossa sociedade. Se houver necessidade, é claro, meus irmãos, nós vamos entrar um pouquinho
nessa questão. Agora, se não tem necessidade, busque a paz com todos os homens, assim como a palavra de Deus nos exorta. Sofra o dano, se for necessário. É ruim sofrer o dano, né? Mas sofra o dano. Sofre o dano, descansa no Senhor, busque a paz. Agora, se for necessário, amados, se for necessário, você pode buscar as instituições, os meios jurídicos estabelecidos. Tem um testemunho do irmão que é muito maravilhoso, uma história verdadeira que aconteceu, que impactou meu coração, também escrevi aqui para ler para vocês. Há muitos anos, 2 sitiantes limítrofes disputavam a localização da divisa. Cada um achava que o outro estava lhe roubando um pedaço da terra. Como não encontraram solução amigável, decidiram apelar para a justiça. Advogados, despesas forenses, audiências, recursos, tudo. Nesse interim, um deles vendeu sua propriedade e o comprador era um homem temente a Deus, amante da paz. Quando chegou com a sua mudança, foi logo interpelado pelo novo vizinho litigante. Soube que o senhor comprou essa propriedade e quero que saiba que comprou uma briga também. A divisa do terreno não está bem definida e nós estamos brigando na justiça. Esse homem, esse novo morador, temente a Deus, respondeu assim para ele: mas nós não vamos brigar por isso. Eu concordo com o senhor. Vamos mudar a cerca para o limite que o senhor está pleiteando na justiça e acabar com a disputa. Sofro dano. O vizinho ficou admirado. Como é possível tamanha liberalidade, tanta generosidade? Estendeu a mão ao novo vizinho e disse: se o senhor pode ficar com o prejuízo, eu também posso. Deixe a cerca no lugar em que está. Excluíram todos os documentos da justiça. Aquele vizinho que estava brigando, ele foi impactado pelo poder do testemunho da vida de Cristo em um irmão. E a situação se resolveu daquele jeito. Ele foi impactado e também abriu mão do seu direito. E a situação se resolveu. Então, se nós, de fato, ouvirmos o Espírito Santo e agirmos de acordo com a palavra, muitas vezes nós vamos ser liberados de tanta coisa que nós vamos perder tempo. Advogado, tal, briga. Às vezes, se nós agirmos de acordo com a palavra, a situação se resolve de um jeito que a gente nem imagina. Nós cremos que Deus é um Deus de milagres ainda ou não? Ou ninguém crê em milagre mais aqui? Vocês creem em milagre? Eu creio em milagre. O Senhor pode fazer milagres, amados. E o Senhor, Ele nos presenteia com a Tua graça. E Ele se agrada de nós quando a vida de Cristo é manifestada. Vamos ler juntos Romanos capítulo 12? Só vou tomar uma aguinha aqui. Está no nosso boletim também. Romanos capítulo 12, dos versículos 18 ao 21. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Algumas pessoas olham para esse texto e elas vão só naquela parte ali que fala: dai lugar à ira. E ela fala assim: ó, o texto bíblico fala que eu posso dar lugar à ira aqui, ó. Amados, o texto bíblico está falando para você dar lugar à ira de Deus, não a tua. Aí depois vem um texto bíblico do Antigo Testamento mostrando que a vingança é do Senhor, não sua. Gente, vamos nos atentar à palavra de Deus, pedir discernimento espiritual. Pai, manifesta discernimento em nossas vidas. As pessoas têm deturpado a palavra de Deus. Vamos dar lugar à ira do Senhor, descansar nele, que ele julga retamente. Sempre resolva de forma pacífica. E se possível, assim como o texto bíblico diz, se possível, busque a paz, sem vingança pessoal.
Mas se houver necessidade, considere diante de Deus, considere diante do Senhor e busque os meios legais. Mas cuidado. Eu gostaria de ler um texto aqui e nós vamos fazer uma ressalva importante. Primeiro vamos ler o texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler com muita atenção do versículo 1 ao versículo 8. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. A palavra de Deus nos admoesta. Pedro, então não posso buscar justiça? Claro que você pode. Pedro, mas eu não posso buscar justiça contra o irmão? Como que eu vou saber se o dono da seguradora lá é um irmão em Cristo? Como que eu vou saber se o dono da companhia aérea é um irmão em Cristo? Como que eu vou saber se o dono lá da propriedade é um irmão em Cristo? Por isso, amados, que eu, particularmente, mas eu creio que é o que a palavra de Deus nos ensina, eu particularmente entendo que o problema é você entrar numa questão judicial com um irmão que se reúne com você. Que é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Você entrar na justiça com um irmão que se reúne com você para que um juiz ímpio julgue isso e para que isso cause vergonha no corpo de Cristo, amados, isso não convém. Assim como a palavra de Deus nos exorta. Então, se você tem uma questão judicial com um irmão, uma questão que precisa ser resolvida, o que a palavra de Deus nos fala? Acaso não tem algum irmão dentre os santos que pode julgar o negócio? Procura um irmão da comunidade. Você e o irmão que está tendo problema, procura um outro irmão, uma outra irmã, que tem experiência no assunto, que é profissional da área, e resolvam vocês internamente. Não briguem publicamente na justiça, irmãos que se reúnem na mesma comunidade, amados. A palavra de Deus mostra que isso envergonha o corpo de Cristo. Muitas vezes nós agimos, a gente não tem noção da gravidade. Às vezes a gente é tão domesticado com determinadas coisas que são pecado. Nós cremos que nós somos crucificados com Cristo ou não? Nós cremos que quando o Pai ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, nós somos ressuscitados juntamente com Ele ou não? Então, Pai amado, nos dê discernimento do Teu Espírito para tratarmos essas questões segundo a Tua palavra. Voltando lá para o texto de Lucas capítulo 6, ali a parte A, a primeira parte ali do versículo 29, que é o nosso texto inicial. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. Por que isso era tão chocante para aqueles ouvintes? Para as pessoas mais antigas também. Esse tapa aqui, esse tapa é aquele que é dado com a parte de fora da mão. Onde a pessoa dá um tapa com a parte de dentro e com a parte de fora da outra. A gente via muito isso aí em novela mexicana, né? Escandalizava todo mundo. Então esse tapa é o tapa da humilhação. Eu conheci do tapa da humilhação. É vergonhoso você tomar um tapa com a parte de fora da mão. E naquela época isso era mais vergonhoso ainda, as pessoas sabiam disso. E isso é chocante porque Jesus diz, você tomou um tapa e você vai tomar com a parte de fora da mão? Dá outra face. Dá outra face. Oferece. É difícil.
Mas esse é o ensinamento do Senhor para nós. Pedro, mas esse tapa aqui é um grande insulto. Jesus, quando foi insultado, foi como ovelha muda ao matadouro. E deixou o julgamento para Deus, para o Pai. E o que o Pai fez com Jesus Cristo naquela cruz? Aquilo ali é a justiça de Deus sendo manifestada. Quando Cristo nos carregou naquela cruz e recebeu a punição por nossos pecados. Era a justiça de Deus sendo manifestada. E a morte não deteve Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus encarnado, nele não havia pecado. E a justiça de Deus também foi manifestada. Quando a morte não o deteve, Ele rompe os grilhões da morte e é ressuscitado pelo Pai. Ali a justiça de Deus sendo manifestada, amados, para todo aquele que crê. Entregue para Deus que julga retamente. O justo pelos injustos. Nós fomos feitos justiça de Deus. Qual que é o ponto central de Jesus aqui? Em casos normais, deixe que insulte, sofra o dano, não reaja. Por que eu falei aqui casos normais? Porque é claro, amados, é claro que Jesus não está falando aqui de casos emergenciais. Jesus não está falando aqui de autodefesa em casos extremos. Filhos de Belial têm deturpado o texto bíblico e têm usado esse tipo de passagem para falar que você não pode se defender de marginais que estão colocando sua vida em risco, a sua vida, a vida da sua família. A autodefesa, a defesa pessoal em casos extremos, com risco para você ou para sua família, ela, além de necessária, ela é bíblica. Eu acho que a gente não precisa entrar aqui nos textos bíblicos. A gente não precisa caminhar hoje aqui pela palavra para mostrar que a autodefesa ela é necessária. Êxodo capítulo 22. Os discípulos que andaram armados. As autoridades instituídas por Deus, que a palavra fala que não portam a espada à toa. Se um ladrão entra na tua casa, coloca em risco a vida da tua filha, do teu filho, da tua esposa, do teu marido, que seja, a tua vida. Você não vai chegar para ele oferecendo a outra face com a florzinha na mão, minha gente. Pela graça de Deus, se for necessário, haja, defenda a tua família, defenda a tua vida e descanse no Senhor, porque Ele instituiu isso. Agora, em casos normais, em casos não extremos, no dia a dia, você é insultado, você tomou um tapa, não reage. Deixa que insulte, entrega para o Senhor. Descansa no Senhor, amados. É difícil, é um desafio para nós. Eu sou tentado diariamente a isso, diariamente sou tentado. E quantas vezes nós pecamos e erramos nisso? Mas eu fui muito tratado com o Sermão do Monte e com esse ensino de Jesus. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Mas não se esqueça, defenda a tua família, mesmo que você morra tentando. Isso é bíblico. Então Jesus, ele traz exemplos fortes. É o tapa da humilhação, com a parte de fora da mão. E aí ele fala da capa e da túnica. Ao que te tirar a capa, deixa-o levar também a túnica. Ali no versículo 29 e 30. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Sobre a capa e a túnica, o princípio é o mesmo. E por que isso era muito mais chocante para eles naquela época? Porque naquela época a capa e a túnica eram muito mais importantes mesmo. Ela tinha uma questão não só estética do traje, da roupa, mas uma questão de proteção para as grandes caminhadas que as pessoas faziam. Então você entregar a capa e a túnica era uma coisa chocante para eles. As pessoas estavam chocadas. Existe uma parte na palavra de Deus, no ensino do Sermão do Monte, que fala que os ouvintes ficaram admirados com o Sermão do Monte. Ali é um erro de tradução. Admirados não condiz com o que a palavra grega está dizendo.
A palavra grega ali está trazendo um sentido de espanto. As pessoas ficaram aterrorizadas com o ensino de Jesus. Ficaram espantadas, ficaram assim, ó, com os olhos esbugalhados. Amar inimigo? Sofrer o dano? Entregar a capa e a túnica? Emprestar sem esperar que devolvam? Então, existem algumas passagens da Bíblia onde os tradutores colocaram admirados, na minha opinião, erroneamente. Isso também acontece lá quando Jesus está pregando em Nazaré, onde a palavra fala, ficaram admirados com suas palavras, depois tentaram jogar ele num precipício. Não era coisa boa admirados ali. As pessoas ficaram escandalizadas. É um admirado no sentido de espanto. E isso escandalizou as pessoas. Entregar minha roupa? Entregar a capa e a túnica? Dar outra face? Emprestar e dar todo o que me pede, sem esperar nada em troca, isso é chocante. E é chocante para nós também. E parece impossível. Se a gente falar isso para o mundo, eles vão achar que a gente é louco. Mas nós somos loucos mesmo, mas loucos pela graça de Deus e pela vida de Cristo, amados. E que isso realmente se expressa em nossas vidas. Dá todo o que te pede sem entrar em demanda. Aqui Jesus está falando de empréstimo. Se nós avançarmos alguns versículos, a gente vai ver que Jesus está falando aqui de empréstimo. Que coisa complicada a gente entender, né? O pressuposto é que a pessoa que solicita tem necessidades legítimas. A gente precisa avançar aqui olhando para esse pressuposto. O pressuposto é que a pessoa que solicita esse empréstimo tem necessidades legítimas, uma vez que em várias outras passagens da Escritura, ela condena a preguiça, a indolência e o não trabalhar. Jesus não está incentivando aqui o tipo de generosidade completamente inconsequente. Aqui as coisas são afirmadas em termos absolutos e outros princípios cristãos devem ser levados em consideração. Nós precisamos olhar para o texto bíblico à luz de outros textos bíblicos. A gente não pode passar por cima de um princípio esquecendo outros princípios, e um não contradiz o outro. Jesus está pedindo aqui que a gente faça empréstimos inconsequentes de maneira nenhuma, porque o mesmo Espírito de Cristo escreve nas Escrituras contra a preguiça, a indolência, o não trabalhar e a legitimidade do empréstimo, da devolução do empréstimo. Então, como que a gente entende esse texto aqui? O que não é legítimo, que o Senhor Jesus nos atenta aqui, é você colocar usura excessiva e ilegal, por exemplo, como os agiotas colocam, e era muito colocado naquela época. Emprestar apenas esperando algo em troca. Eu vou emprestar, por quê? Porque eu amo a pessoa, porque eu quero ajudar a pessoa? Não. Porque eu quero algo em troca. Eu quero que essa pessoa fique amarrada aqui comigo. Emprestar pensando só em você. Porque a devolução de um empréstimo não é pecaminosa. Agora, o egocentrismo é pecaminoso, sim. Se você faz qualquer uma dessas coisas, inclusive caridade, por conta do ego, para que você se apareça, para que você tenha algum tipo de favor no futuro, isso é pecado, isso é errado. Se você emprestar pensando em um favor que vai receber depois da pessoa, nós precisamos emprestar e dar todo o que pede com a graça de Deus. É o amor sacrificial, é o amor que não espera nada em troca. Senão a gente vai agir como o mundo age. Até na sequência dos versículos do nosso texto ali, nós não vamos meditar neles hoje, mas diz ali, olha, você emprestar e amar quem te ama, e emprestar esperando alguém em troca, isso aí o mundo faz. Agora, o padrão de Jesus Cristo é muito elevado ao padrão do mundo, em relação ao padrão do mundo. O cristão não deve fazer como o mundo, que só ajuda pensando no seu próprio benefício, para satisfazer o seu ego ou se autopromover. Ajude mesmo que for o seu inimigo e sem esperar nada em troca. E quando nós falamos aqui de usura excessiva, você pode pensar, olha, o governo ele abusa. O governo ele tem usura excessiva, juros excessivos, então não vou pagar mais imposto. Não vou mais declarar imposto, não vou pagar imposto. Amados, dá a César o que é de César.
Essa usura ilegal, no caso do governo não é ilegal, né, infelizmente, mas essa usura excessiva, ela não pode partir de nós, mas cabe a nós dar a César o que é de César. Se a sociedade, os meios legais instituíram, é nosso papel ser exemplo nessa sociedade. Agora, esse abuso, ele não pode partir de nós. E dar sem esperar nada em troca é descansar no Senhor. Nós também não conhecemos o coração e a intenção das pessoas. E se você emprestar alguma coisa a alguém, e caso acontecer dela não devolver, saiba que o Senhor sempre será o seu fiador. Eu gosto muito de uma frase, de um trecho que o Russell Shedd escreveu. Ele diz assim: empreste a quem precisa sem desconfiar de ninguém, inclusive aqueles que te fazem mal, porque Deus é o fiador de seus filhos. Tudo que é feito com amor altruísta de Cristo é um investimento garantido com infinita devolução de juros, um grande galardão. Vamos ler juntos esse pequeno texto, segundo o livro de Crônicas, a parte B ali do versículo 9, do capítulo 25. Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Nossa, mas eu fiquei no prejuízo, a pessoa não pagou, a pessoa não devolveu. Muito mais do que isso que você está esperando, o Senhor pode te dar. O Senhor é o nosso garantidor. Isso está reservado para nós, para aqueles que estão em Cristo. Eu gostaria de fazer uma observação que é importante e a gente vê muito por aí. Pessoas se aproveitam desse tipo de meditação para abusar de outros crentes. A pessoa não quer ser cobrada, a pessoa não pode falar com ela sobre o assunto, porque afinal de contas, o cara é irmão, pô. O cara é irmão, o cara é crente, também sou crente, pô, vai cobrar? Você é advogado? Deixa eu fazer uma consultoria aí. Esse negócio de você receber, né? Como que faz? Me ajuda aí. E a pessoa abusa dos crentes. O trabalhador é digno do seu salário, amados. Se é devido o honorário por irmão, paga o honorário por irmão. Se é devido a comissão por irmão, porque você fez uma consultoria, porque você fez isso, fez aquilo, ajuda o irmão. Agora você quer abusar do texto bíblico? Fala, não pode me cobrar, não pode falar comigo, porque ele é crente, sou crente, imagina. Amados, a gente vê isso por aí. Então cuidado, que o Senhor nos traga equilíbrio. Claro que irmãos vão ajudar outros e muitas vezes não vão cobrar, mas a gente vê abuso por aí. Cuidado. É o que a gente falou sobre os princípios. Existe uma ajuda altruísta, claro que existe, mas existe também a mesma palavra de Deus que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Como que nós temos reagido a essas humilhações? Ao tapa, à túnica, à não devolução. Nós temos de fato descansado no Senhor? Vamos ler juntos o último versículo do nosso boletim? O versículo 31 de Lucas capítulo 6. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aqui é a famosa regra de ouro, a regra áurea. Parte desse princípio é afirmado por vários pensadores antigos, Apócrifo, Tobias, Rabino Hillel, e até nos escritores gregos e romanos como Platão e Aristóteles. Mas sempre que eles afirmam esse princípio, eles afirmam na forma negativa, ou seja, não faça com os outros o que você gostaria que não fizesse com você. Ok, o mundo diz isso, pensadores mundanos dizem isso. Agora, o princípio de Cristo é positivo. Faça. Jesus ele pegou esse princípio de pensadores antigos e colocou de uma forma infinitamente elevada. E contrária e elevada. Faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Eu vi um testemunho de um casal
Eles estavam indo viajar, estavam no aeroporto, sentaram numa cafeteria do aeroporto. Aí o cara chegou, ele já fez uma piadinha com o preço do café, porque estava R$19 o café no aeroporto. Aí ele fez uma piadinha com a atendente, falou, você parcela esse valor? Aí, esperando que ela quebrar um gelo ali para dar uma risada, ela fechou a cara. Ela atendeu ele super mal. O café demorou, veio frio. A hora que ela chegou, a atendente bateu a bandeja na mesa, respingou café neles. A vontade da carne daquele casal era o quê? E eles começaram a conversar entre si. Vamos chamar o gerente. Onde já se viu isso? O que essa mulher está fazendo? Olha o jeito que ela está atendendo a gente. E eles começaram a conversar. Falaram, olha, mas pensa só, ela não está normal. Não é normal a pessoa estar assim. Está acontecendo alguma coisa. Ela fica aqui trabalhando, às vezes ela está vendo o pessoal tudo indo viajar, tudo feliz, às vezes ela está com um filho doente em casa, às vezes ela tem um marido abusivo, às vezes ela está com doença na família ou na vida dela. Alguma coisa está acontecendo, ela não está normal. E esse último péssimo atendimento dela foi que eles pediram a conta, ela não foi. Aí os dois levantaram, o casal levantou, consideraram diante do Senhor ali a misericórdia, foram lá para pagar a conta no caixa, falaram para ela, olha, a gente gostaria de te agradecer. Ela, por que me agradecer? Porque apesar de você estar claramente, nitidamente, num dia ruim, aconteceu alguma coisa, a gente quer te agradecer porque mesmo assim você nos atendeu. Porque claramente você não está no dia bom e mesmo assim você nos atendeu. A gente gostaria de te agradecer. A mulher começou a chorar, caiu em choro. Aquele casal ali teve a oportunidade de orar por ela, conversar com ela. Ela abriu o coração de algumas coisas. Ela foi edificada pelo Espírito Santo. Aquele dia dela mudou. Uma mulher que poderia ser demitida naquele momento. A nossa carne quer o quê? Vai lá, vamos falar com o gerente. Aí o gerente vai achar ruim, demite o cara, demite a atendente. Isso poderia ter acontecido naturalmente. Mas é maravilhoso quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Aquela mulher, além de ter sido edificada, ouviu o Evangelho, o dia dela foi muito melhor. Então, muitas vezes, amados, eu sei que é difícil, mas muitas vezes a gente julga, na verdade, quase sempre nós julgamos precipitadamente. Nós não exercemos esse amor altruísta. Fazei com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Ah, mas a pessoa me atendeu mal, a pessoa não sei... Fazei com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Se eu for lá e for meter o pau, for chutar o balde, eu não estou fazendo com os outros o que eu gostaria que fizesse comigo. Não tem dia que nós estamos num dia péssimo, que a gente não consegue ser falso e colocar... Eu não consigo colocar um sorrisão no rosto e tá tudo certo, tá tudo beleza, quando tá um péssimo dia, as coisas estão ruins. É difícil, amados. Então, a gente tem que ter misericórdia. Às vezes as pessoas estão passando por coisas que a gente nem imagina. E que se a gente passasse igual, a gente estaria pior. Vamos sair daqui hoje e exercer mais misericórdia? Vamos sair daqui hoje e exercer mais esse amor aos que nos fazem mal? Vamos exalar o bom perfume de Cristo? Retribuir o bem com o mal é diabólico. Retribuir o bem com o bem é humano. E retribuir o mal com o bem é divino. O Espírito Santo, hoje, quer que tomemos atitudes pela vida de Cristo que há em nós. Às vezes, mesmo novas criaturas, nós temos agido como inimigos. Por quê? Porque a gente não exerce perdão. Porque a gente guarda rancor. Porque a gente quer vingança pessoal. Eu fiz essa aplicação da última vez, eu quero fazer de novo. Será que você não tem agido como inimigo? Será que eu não tenho agido como inimigo? Quando a gente fala aqui de inimizade, igual nós estamos falando, quem vem à sua cabeça? Quem vem à sua mente? O Senhor colocou aí? O Espírito Santo colocou alguém na sua cabeça? Você lembrou de alguém? Alguém que você guarda rancor, que você guarda mágoa, que você não exerce perdão? Você tem carregado ódio? Você tem carregado falta de perdão com alguém? O Senhor te lembrou de alguém? Sobre essa pessoa que o Espírito Santo colocou no teu coração.
confesse diante do Senhor a sua incapacidade em perdoá-la. Clame a Deus em arrependimento, para que Ele derrame amor no seu coração e perdão no seu coração. Ore por essa pessoa e vá se retratar, se possível, porque muitas pessoas guardam rancor com pessoas que já se foram. Mas se possível, vá se retratar. Saia daqui hoje, vai se retratar, liberta esse peso, experimenta essa libertação desse fardo, em nome de Jesus. O pastor Glenn falou uma coisa aqui a última vez que eu até guardei. Os inimigos da cruz de Cristo são meus inimigos, mas eu não sou inimigo deles. Não haja como inimigo. Eles não podem te ver como inimigos, por mais que os inimigos da cruz de Cristo são inimigos do povo de Deus, mas nós não somos inimigos deles. Nós não agimos como inimigos deles, ou nós não deveríamos agir como. Eu gostaria de ler uma frase do Frederic Julius Ruegel, para a gente finalizar, e para a gente guardar para essa semana e para o resto de nossas vidas. A vitória do cristão não é sobre os outros, mas sobre si mesmo. Sua espada é desembainhada, não para matar seu semelhante, mas para matar a si mesmo. Ele vence ao perder, ele triunfa ao ser derrotado, ele vive ao morrer. Sua coroa é uma coroa de espinhos, seu trono é uma cruz. Sua arma não é a força, mas a fraqueza. Sua vitória não é encontrada em estabelecer sua própria causa, mas em estabelecer a de seus semelhantes. Isso pode ser tolice para os homens, mas não devemos esquecer que a loucura de Deus é mais forte do que a dos homens. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pela tua santa palavra e pela voz poderosa do Espírito Santo. Pai, que de fato nós saiamos daqui hoje diferentes, constrangidos pelo texto bíblico, pelo texto inspirado, pela tua voz, Pai. Que nós tomemos atitudes pela vida de Cristo que há em nós. E que se nós cairmos, que a gente encontre graça no teu perdão e na tua graça, para que a gente se levante e haja de fato de modo diferente em nossas vidas. Pai amado, o nosso desejo é que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida do teu Filho, seja manifestada de fato em nós. Muitas vezes, ela não se manifesta em nós por nossa culpa, Pai. Nós cremos que nós já recebemos o teu perdão. E nós cremos que é Ele quem efetua em nós tanto o querer como efetuar, Pai. E nós cremos que aquele que começou a boa obra é fiel em completá-la. Pai, nós nos apegamos nessa palavra e nós oramos em nome de Jesus. Amém.